Graça e paz, meus amados. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta com mais uma live gravada, porque a semana passada tivemos problema com a internet. E hoje, um dia chuvoso, nós não quisemos arriscar. Amém? Por isso, estamos gravando essa live, da qual tenho certeza que os irmãos estarão se alimentando através da palavra de Deus. Sem mais delongas, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse. Sim, Apocalipse, capítulo de número 2. Em Apocalipse capítulo 1, você pode ficar aberto no número 2, começa dizendo que trata-se de uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Logo após vem uma saudação às 7 igrejas da Ásia. Uma saudação às 7 igrejas da Ásia. Logo de imediato nós temos a visão de Jesus glorificado. E chegamos ao capítulo 2, onde está a primeira carta das 7 endereçadas às 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta, ela é endereçada à igreja de Éfeso, que diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais este momento na tua presença. Que o Senhor esteja a nos usar como vaso de honra, canal de bênção, como instrumento de trabalho em tuas mãos, para que possamos, ó Deus, nos revigorarmos, nos alimentarmos da tua palavra. Fala, Senhor, os nossos corações. Mais uma vez, não fale aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Pai. É assim que nós oramos e que agradecemos, em nome de Jesus. Amados irmãos, amada igreja, carta à igreja de Éfeso. A primeira das 7, endereçada à igreja de Éfeso, a qual foram notificadas ao servo João. Sim. E diz assim, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos neste momento? Meus amados, ao anjo da igreja em Éfeso, quem será esse anjo? Um anjo literalmente?
falando, é possível. Mas creiamos que aqui o anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é o cabeça da igreja, humanamente falando. E é a ele que a carta é endereçada, ao líder, ao cabeça. E diz assim: estas coisas que estão sendo escritas, que estão sendo direcionadas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que são essas 7 estrelas? São os 7 anjos, são 7 pastores, são os 7 líderes, são os 7 cabeças das 7 igrejas da Ásia, simbolizando os líderes de hoje, da atualidade, os cabeças, os pastores, aqueles que foram convocados pelo Senhor para estar à frente em seus ministérios. E o que são os 7 candelabros de ouro, pastor? São as 7 igrejas, endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Meus amados, e assim, simbolizando as igrejas de Cristo de hoje, as igrejas na terra. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 7 estrelas, 7 líderes, 7 pastores, 7 cabeças, 7 candelabros, as 7 igrejas da Ásia, simbolizando as igrejas de Cristo na terra. Por que não as de hoje em dia? Versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as obras que você realiza. Olha o que diz o Senhor. Olha o que ele manda João notificar. Conheço as obras. Isso nos ensina, nos dá a entender patentemente, claramente, explicitamente, de que o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece nossas vidas. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece, ele vê cada segundo de nossas vidas, cada momento de nossas vidas, o que fazemos, o que deixamos de fazer, quando pecamos, quando não pecamos, quando adoramos, quando não adoramos, quando damos testemunho, quando não damos testemunho, nada escapa à vista do Senhor. Ele conhece a minha e a tua obra, meu amado, minha amada. Ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas vidas. E no versículo 2 ele diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Você tem esforço? Faz esforço na obra? Você tem perseverança na obra do Senhor? Você tem exercido esforço na obra do Senhor e também na sua vida como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus? Você é uma pessoa perseverante? Ou você desiste diante das primeiras dificuldades? Você é uma pessoa que persevera independente das circunstâncias? Ou você esmorece? Ou você desanima? Ou você desiste? Porque Deus nos dá a entender de que quando nós nos esforçamos, de que quando nós perseveramos, nós agradamos o seu coração. Nós fazemos a sua vontade. E ele ainda diz no versículo 2: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Ou seja, eu e você, nós, não só como líderes de igreja, mas todos aqueles, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Quantas vezes nós temos que pôr alguém à prova para provarmos, para vermos, para enxergarmos, detectarmos a sua fidelidade, a sua honestidade, o seu testemunho, a sua fé, para a nossa edificação também, e também para que analisemos, não julguemos, mas analisemos as nossas posturas. Sei que você não pode suportar os maus, e quantas vezes, infelizmente, irmãos, no meio das nossas igrejas, dão mau testemunho, porque na realidade não são irmãos. Na realidade são lobos no meio de ovelhas. Precisamos detectá-los, precisamos estar atentos. Amados irmãos, amada igreja, sei que vocês não podem suportar os maus
E tudo aquilo que é mal, que age mal, que faz o mal, nós devemos estar de olho. Muitas vezes disciplinar, orientar, aconselhar, exortar. Meu amado, minha amada, e ele ainda diz que nós pomos à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e descobrimos que são mentirosos. Quantas pessoas chegam na igreja dizendo que são isso, que são aquilo, e na realidade nada são. Querem ser pelos olhos da carne, querem ser pelos olhos humanos, querem fazer a sua própria vontade, querem fazer o seu próprio eu. Lembra do mágico Elimas, que seguia a Paulo e os apóstolos, que ofereceu dinheiro para que Paulo passasse o poder, estendesse o poder de Deus até ele, como se as coisas de Deus se comprassem, como se as coisas de Deus se passassem de um para outro de uma forma qualquer? Não é assim, meu amado. Não é assim, minha amada. Que a palavra do Senhor nos ensina. Ser crente evangélico protestante é ter uma vida regrada, restrita, direcionada, aconselhada, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele faz isso na minha e na sua vida desde que abramos os nossos corações, abramos nossas mentes para receber, para abraçar, para ser abençoado. Meu amado, minha amada, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Infelizmente também isso encontramos dentro de nossas igrejas. Pessoas que mentem. Quem é o pai da mentira? Crente não mente, evangélico não mente, protestante não mente. Ele arca com consequência, ele tem prejuízo financeiro, ou seja, de quais circunstâncias forem. Ele arca com as consequências, ele arca com o prejuízo, mas ele não mente. Porque nós somos servos e filhos de Deus. Não somos filhos do pai da mentira. E o pai da mentira é o diabo, Satanás. Já vi um irmão uma vez dizer para mim que não veio para a igreja porque estava com o sapato furado. E o sandália? Ou mesmo descalço? Não pode vir? Uma desculpa. Desculpa fajuta. Percebendo muitas vezes irmãos que mentem na nossa frente. Graças a Deus que isso é uma minoria. Mas existe. Meu amado, minha amada, no versículo 3, a carta endereçada ao anjo da igreja diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Olha como o Senhor nos conhece, olha como Ele nos observa, olha como Ele nos examina. Ele percebe que nós temos perseverança e Ele percebe quando suportamos provas por causa do seu nome. Quantas provas eu e você não passamos por causa do nome de Cristo? Porque hoje nós professamos uma fé baseada na palavra de Deus, regrada pela palavra de Deus, restrita na palavra de Deus. Muitas vezes familiares nos abandonam, parentes não se aproximam mais de você, alguns até nem falam mais com você. E se falam, quando um dia você prega a palavra, quando um dia você quer levar a mensagem do amor de Deus, se aborrece, te tratam mal, fecham a cara. É uma prova. Sim, é uma prova. Mas em tudo isso deve estar de pé a perseverança. E o Senhor diz que ao conhecer nossas obras, Ele percebe quando perseveramos e quando suportamos provas por causa do seu nome, sem esmorecer. Lembra de tantos homens de Deus, profetas de Deus, que foram provados por causa de Deus, do nome de Deus. Apóstolos que foram provados por causa do nome de Jesus. Paulo, quantas vezes sofreu, o preço que ele pagou por professar uma fé em nome de Jesus.
Homens de Deus passam por prova. Lembra da prova de Moisés em conduzir o povo de Deus? Pessoas que se rebelavam a todo instante. Quantas vezes foi ameaçado de apedrejamento? Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra de Elias que fugiu, correu, se escondeu para não morrer? E tantos outros homens de Deus que pagaram preço muitas vezes com a própria vida. Os apóstolos que andaram com Jesus, diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus. Diz a história que João foi morto em um barril de mel fervendo. Tiago foi decapitado. Outros morreram à espada, mas não abandonaram a fé. Qual é o teu problema? Qual é a tua prova? Deus tem te observado, Jesus tem te observado, que você tem perseverado, que tem suportado prova por causa do teu nome, mesmo em meio aos familiares, em frente aos inimigos e muitas vezes até em frente a amigos, entre aspas. E um detalhe, que Jesus, que Deus observa, sem esmorecer. Meu amado, minha amada, não esmoreça na prova. Não deixe que a carne se sobressaia. Não. Eu não sei a tempestade na qual você se encontra. Não sei a provação a qual você está passando. Não sei se é a pandemia, se é no coronavírus, se é o coronavírus, ou qualquer outra enfermidade, problemas financeiros, desemprego, enfim, quaisquer consequências, quaisquer consequências dada a pandemia no Brasil e no mundo hoje, não sei o que você está passando. Deus pode não te tirar da prova. Mas pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Ele está na prova com você. Porque ele diz na sua palavra que não abandona os seus. Deus não abandona os seus, meus amados. Ele não abandona a mim, não abandona você. Todos sabem a grande provação que eu tenho passado com meus filhos. Está hoje completando 10 meses exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu, nem meus filhos não nos sentimos abandonados por Deus. Pelo contrário, nos sentimos amparados pelo Senhor. Nos sentimos no colo do Senhor. Nos sentimos envoltos nos braços do Senhor. Nos sentimos confortados, consolados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a tua aprovação? Do que você está murmurando? O que você está passando? Versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Veja que, no fundo, como um dia nós iremos prestar conta ao Senhor, aqui já é um prenúncio. Porque quando ele diz no versículo número 2 que conhece as nossas obras e aponta o que tem a nosso favor, as coisas positivas, agora João notifica as coisas que o Senhor mandou no lado negativo. Quando ele diz no versículo 4, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, você lembra o dia da sua conversão? Você lembra o dia que você fez uma aliança com Jesus? Você lembra o dia desse encontro, desse primeiro amor? Como foi teu primeiro dia? Lembra da primeira semana na igreja? Primeiro mês, os primeiros meses, os primeiros anos? Você lembra? A gente quer fazer de tudo na igreja. A gente quer ajudar, quer lavar, quer limpar. A gente quer abrir a igreja. A gente quer cooperar com tudo. Mas o tempo passa. Os dias passam. A semana passa.
os meses passam, os anos passam, o tempo não para. E você? Continua o mesmo? Continua no exercício do primeiro amor, na prática do primeiro amor, com aquela empolgação, com aquela animação, com aquela fé persistente, de pé, diante de toda e qualquer circunstância? Ou você se deixou esmorecer? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Isso tem acontecido com muita gente, meu amado e minha amada. Pessoas que no início da caminhada eram tremendo, maravilhosos na igreja. Toda hora estavam atrás do pastor, procurando o que fazer. Porque sempre estava havendo algo para se fazer na igreja, na obra do Senhor. Evangelizar, pregar, louvar, enfim, uma série de coisas. Porque a palavra diz que não há inútil na casa do Pai. E hoje, em que contexto você se encontra? Em pleno ativismo, em pleno exercício da fé, em pleno exercício do primeiro amor, ou num contexto de inutilidade? O que você está fazendo na obra do Senhor hoje? Ah, pastor, a igreja está fechada, eu não estou fazendo nada. A igreja está fechada, mas a vida continua, as almas estão andando. Você tem pregado para as pessoas, tem falado do amor de Deus, até mesmo em torno dessa pandemia que nos rodeia, que nos cerca. Tem falado da palavra do Senhor. Meu amado, minha amada, no versículo de número 5, a carta endereçada ao anjo da igreja de Éfeso diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Você que já não pratica mais as primeiras obras. Você que já não tem aquele amor pela obra. Você que tinha uma visão própria, que esperava uma coisa e a realidade é outra. Meu amado, minha amada, é hora de você repensar. É hora de você refletir. É hora de você conversar com Deus. É hora de pedir perdão a Deus pela negligência, pela falha. E clamar ao Senhor e dizer: Deus, dá-me força para voltar ao primeiro amor. Dá-me força para voltar, Senhor, às primeiras obras. Eu preciso trabalhar na tua obra. Eu sou teu servo, sou teu filho. Não sou inútil, eu sou útil à tua obra. Deus, em nome de Jesus, me ajude. Arrependamos-nos das nossas fraquezas, das nossas negligências, das nossas faltas, até mesmo nos cultos. Quantos de nós só vamos aos cultos no domingo e nem todo domingo? Isso é uma falta, isso é uma queda. Até mesmo porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos converter todos os dias. Ainda há pessoa em nosso meio que acha que o dia da conversão, pronto, estou convertido e acabou. Não. Nós erramos e pecamos todos os dias, então todos os dias precisamos nos converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias precisamos pedir perdão ao Senhor. Isso se chama humildade. Isso se chama crescer na fé. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Você caiu do primeiro amor? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, diz o Senhor, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você vai perder o seu lugar? Você vai perder a sua coroa? Porque nesse contexto, até o galardão, praticamente você perdeu. Se você não voltar às primeiras obras, já perdeu o seu galardão. Cuidado para não perder a coroa. Cuidado para não ficar na caminhada. O que é mais importante para mim e para você, nas noites de cultos, do que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nada justifica. A não ser uma doença que não se possa andar, trabalho ou estudo. Fora isso, nada mais justifica.
Nada nem ninguém é mais importante nem maior que Deus. Não perca o seu lugar, meu amado. Porque muitos estão perdendo o seu lugar. Estão perdendo o seu lugar na igreja. Estão perdendo o galardão que estava sendo preparado para você. E muitos estão perdendo até a coroa. Mas, como o Senhor conhece as nossas obras, depois de Ele nos alertar por esse lado, Ele também fala ao nosso favor e diz, Ele novamente fala ao nosso favor e diz, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Diz o Senhor. Aleluia. Deus faz João notificar de que a igreja tem a seu favor, a igreja de Éfeso, o fato de ela odiar as obras dos nicolaítas. O que seriam essas obras, pastor? Essas obras dos nicolaítas, às quais se refere o versículo de número 6, seria a imoralidade sexual. Sim. Seria a libertinagem. Usavam a libertinagem, transformando-a, entre aspas, na liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é uma coisa, libertinagem mundana é outra coisa. É muito distinto uma coisa de outra, nada tem a ver uma coisa com outra. Meu amado, minha amada, nos cuidemos, para que não nos deixemos nos envolver com todo o vento de doutrina. Nem todos que pronunciam a palavra de Deus, nem todos que pregam a palavra vêm da parte de Deus. Prestem atenção. Aprenda a ter discernimento espiritual. Busque de Deus discernimento espiritual. Lembra do que disse o próprio Jesus? Muitos me dizem, Senhor, Senhor, porém me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 imprudentes? As prudentes entraram com o noivo, as 5 prudentes foram comprar azeite e perderam de entrar com o noivo. Meu amado, minha amada, cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Algumas denominações em nosso país têm distorcido a palavra de Deus, aparentando mais na prática serem verdadeiros mercenários. Meu amado, minha amada, é hora de vigiar, é hora de estarmos atentos, porque o Senhor conhece as nossas obras. Amém? O Senhor conhece a minha e a tua obra, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouça essa mensagem pelos ouvidos da carne. Nem a enxergue pelos olhos da carne, mas a absorva pelos olhos espirituais. Assimile com os ouvidos espirituais, para que você possa ser edificado, alimentado, restaurado, revigorado pelo poder da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Só se alimentará da árvore da vida o vencedor. O mesmo que terá direito a vestes brancas. O mesmo que estará diante do trono, cantando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida.
Quer ter direito de se alimentar da árvore da vida? Tem que ser vencedor. E para ser vencedor, tem que perseverar, tem que suportar, tem que amar. Não pode desistir, tem que caminhar, tem que ir em frente, tem que seguir, tem que prosseguir, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o único autor e consumador da minha e da sua fé, meu amado, minha amada. Aleluia. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É lá que está a árvore da vida eterna. E a ela só terá acesso, só terá direito aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que não derem ouvido a vãs doutrinas, como a dos nicolaítas e tantas outras existentes nos dias de hoje na face da terra. Sabemos que não está havendo cultos em nossos templos físicos. Mas a quem você tem ouvido nas redes sociais? Cuidado com quem você escuta. De quem você está se alimentando? Estejamos atentos. Vigiemos para que tenhamos acesso à árvore da vida, à vida eterna. Para que tenhamos acesso a uma morada nos céus. Lembre-se que isto havia sido proibido, negado por causa da nossa conduta, por causa da conduta humana. Só passamos a ter acesso novamente à árvore da vida, aos santos dos santos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora sim, logo após a morte de Jesus, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quero te agradecer por mais esse momento maravilhoso na Tua presença. Que Teu Santo Espírito possa inquietar cada servo Teu, cada filho Teu, da nossa congregação e tantas outras, Pai, que possam assistir a este vídeo, Pai, e se restaurar, se revigorar, refletir, se autoexaminar e se consertar onde precisa ser consertado. Deus, em nome de Jesus, também clamamos a Ti, ó Pai, para que esta pandemia cesse, pare, seja eliminada do meio da terra, do nosso Brasil, da nossa região, o mais rápido e brevemente possível, Pai. Deus, em nome de Jesus, o médico dos médicos, nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o médico dos médicos. Pai, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo a consolar, a confortar todos aqueles que perderam seus entes queridos, meu Deus, nesta pandemia. Não só através do coronavírus, mas através de tantas outras enfermidades, de tantas outras coisas, tantos outros acidentes e incidentes. Pai, em nome de Jesus, o médico dos médicos, envia à terra a cura desse vírus e que ele seja banido, eliminado, em nome de Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. E se você crê, você diz amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Amém.